Olá, queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Caríssimos irmãos e amigos, nós só entenderemos o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 14, quando estudarmos o que ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Por quê? Porque o mesmo problema que o apóstolo Paulo menciona na carta aos Romanos, capítulo 14, a respeito da alimentação, é o mesmo da carta de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. É bom deixarmos bem claro mesmo, o seguinte: o apóstolo Paulo não está dizendo que quem comia verduras e legumes era fraco. O problema, o assunto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, e da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, é o de carne sacrificada a ídolos. Está bem claro. Caríssimos irmãos e amigos, a idolatria na cidade de Coríntios era muito grande. O templo de Afrodite estava cheio de ídolos. A idolatria na cidade de Coríntios era como se fosse uma religião oficial. Então o que acontecia? As carnes que eram sacrificadas aos ídolos, e eram muitos os ídolos, o que sobrava dos sacrifícios que faziam, os excedentes, era vendido nos mercados da cidade, e muitos compravam livremente e não tinham condições de saber se a carne que estavam comprando foi sacrificada aos ídolos ou se veio diretamente do matador. Então muitos cristãos, com medo de comer uma carne que tivesse sido sacrificada num templo pagão, comiam só legumes e verduras. Entenderam? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 4, o apóstolo Paulo está dizendo para ninguém julgar um ao outro. Ninguém julgar um ao outro. Por quê? Porque uns comiam carne sem saber a procedência, outros comiam verduras e legumes. Não julgar aqui é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo não está liberando os cristãos a comer carne de porco.
Mesmo porque os judeus não comem e nunca comeram carne de porco. Eu acredito, sinceramente, que os irmãos e amigos entenderam. Fiquem com Deus. Um grande abraço.